Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Boa noite, Carol. Boa noite, Dan. E aí, boa Vera, noite beleza? a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Salve, salve. E aí, tudo bem contigo? Tudo jóia, tudo bem. Vai descansar? Já? Tipo, dessa história toda? Tipo, desligou com você, já abri a primeira cerveja, Dan. Você mais ou menos assim. É, né? Porque é o primeiro fim de semana, assim, tipo, em tese, mais tranquilo. Em tese. Que nunca se sabe. Não, mais tranquilo. Se não for, será em tese para os outros. Para mim, será tranquilo. Porque eu estarei no Primavera Sound e eu nem verei. Se tiver alguém grudado em para-choque por aí. É, né? Arctic Monkeys, é. Quem Arctic mais? Monkeys, Father John Misty. E semana que vem, Milton Nascimento. Milton Nascimento, eu tô nessa pegada aí. Se ninguém quiser se grudar no para-choque, vai na fé. Eu nem vou ver. Você vai pisar no acelerador e segue o caminhão, não é tô isso? nem aí, segue a vida. Manda pra mim a PEC da transição, tudo que tá rolando, dificuldades de negociação. A gente viu já algumas imagens, tá passando, tá falando, né? Por aí tá se falando nisso, é o momento. Manda. Ô Dan, a ideia inicial da equipe de transição do Lula, com o Alckmin à frente, era fazer uma proposta de emenda à Constituição, abrindo um espaço de algo entre 160 bilhões e 200 bilhões no orçamento do ano que vem, para colocar as promessas de campanha, principalmente o Bolsa Família, que vai voltar a chamar Bolsa Família, de R$600, e o salário mínimo com correção acima da inflação. Mas o que está acontecendo? Várias pessoas, tendo à frente o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acham que seria melhor não fazer uma PEC e fazer uma medida provisória, em 1º de janeiro já do ano que vem, estabelecendo um crédito extraordinário para pagar essas despesas que forem as mais emergenciais, as mais urgentes, e não colocar de novo na Constituição um rombo fiscal que acabe desrespeitando o teto. Por quê? Porque o governo no futuro vai ter de criar uma nova âncora fiscal, já disse que o teto como ele está não vai ficar, e se você fica a todo ano colocando essas coisas dentro da Constituição, você acaba oficializando o buraco no teto. Além disso, colocando uma proposta de emenda à Constituição, estabelecendo um limite alto, vão tentar enfiar tudo que é jabuti, tudo quanto é coisa dentro disso e aumentar ainda mais esses gastos. Então, o Pacheco está recomendando que fazer por medida provisória, o governo estabelece quais são as prioridades, não abre muita brecha para deputado e senador colocar mais penduricalhos lá dentro e acaba sendo mais fácil, mais eficiente e sem ter de ter grandes negociações com o parlamento de agora, que não é o parlamento que vai estar a partir de 1º de janeiro. Então, pode ser que eles mudem a rota que está sendo desenhada para garantir o pagamento do Auxílio Brasil. Mas o Pacheco disse, olha, se eles chegarem para mim, a área técnica, e disserem que por proposta de emenda à Constituição é melhor, a gente vai lá e faz tramitar. Mas eu acho que a medida provisória seria melhor. Qual é a dúvida que existe sobre fazer uma medida provisória a partir de 1º de janeiro? É sobre justamente o pagamento do benefício de janeiro, porque ele tem de ser provisionado no mês anterior. E aí, o pagamento de 600, como está hoje, vai só até dezembro. A partir de janeiro já voltaria a ser R$400. Aí me disseram, eu perguntei isso, me disseram, não, mas você já na MP você já diz que a Caixa vai abrir um crédito extra e pagar 200 a mais, os pagamentos são só no dia 20. Mas enfim, estão tendo de analisar juridicamente todas essas saídas, todas as possibilidades. Não é algo fácil você aprovar uma PEC já no fim do ano, nos estertores, antes de aprovar o orçamento em si, com um Congresso que ainda não negociou fazer parte da bancada de apoio ao Lula, então é tudo muito complicado. O governo atual poderia nem ajudar, poderia jogar contra, então eles estão estudando qual é a melhor medida para garantir que as promessas sejam cumpridas e que o Lula já não comece o ano
não cumprindo aquilo que prometeu. Ele já vai começar o ano estourando o orçamento. Isso aí já está dado. Mas eles acham que é mais grave você começar o ano com as pessoas ganhando 200 a menos do que estourar o teto, que isso já iria estourar com qualquer um que vencesse mesmo. Ô, Vera, o orçamento secreto, hein? O Lula criticou o orçamento secreto durante a campanha. Tem uma esperança aí no governo eleito que o STF resolva, liquide essa fatura, mas a Câmara já está falando em negociar uma saída intermediária. Exato, Carol. A Câmara está tentando salvar essas emendas RP9, né, que são as emendas do orçamento secreto, as chamadas emendas do relator, mas negociando um plano B, que se o Supremo for mesmo considerar que essa modalidade de emenda é inconstitucional, passar mais crédito, passar mais dinheiro para uma outra emenda que chama RP2, que já existe e que já está ligada aos parlamentares para turbinar essas emendas e aí continuar fazendo com que deputados e senadores tenham uma ingerência maior sobre o orçamento da União. Essas emendas RP2, elas não são tão rápidas quanto a RP9 e não permitem tanta maleabilidade por parte dos recursos. Hoje na RP9 se destina o dinheiro e ele vai direto lá para a sua base. A RP2 não é tão fast track, mas também é uma modalidade que interessa a deputados e senadores, pode ser esse o plano B. O que eu ouvi hoje de um ministro é que a ideia no Supremo é acabar mesmo com o orçamento secreto, é fazer com que acabe e o Congresso e o futuro governo inventem um outro jeito de destinar recursos para emendas. E aí eu perguntei, mas se é assim, por que então a ministra Rosa Weber cassou a liminar que ela mesma tinha dado? E aí me lembraram o seguinte, olha, ela ainda ia assumir a presidência, então ainda tinha toda essa coisa de assumir a presidência, a institucionalidade. Quando ela manteve para ela a relatoria, depois de assumir a presidência, ela mostrou que ela quer decidir esse negócio. E ela se aposenta já no ano que vem, então ela não tem grandes compromissos políticos com esse Congresso. Ela pode votar pelo fim e já dar uma nova liminar para que o negócio acabe. Vamos ver se é isso mesmo. Que me dizem é que ela vai colocar em pauta ainda no mês de novembro a constitucionalidade do orçamento secreto. E isso é muito importante, porque a gente vê que desde que a equipe do Lula desembarcou em Brasília, ninguém mais criticou o orçamento secreto. Eles estão deixando para o Supremo essa bucha, porque não querem comprar briga com o Lira e nem com os deputados e senadores. Dia 11, segunda-feira sai a lista do Tite, né? Mas a lista mesmo que todo mundo está falando é a lista dos ministérios. Não é verdade? Eu tô mais por dentro dos ministros. Da do Tite eu tô meio boiando. Então, está escrito aqui, Vera, contra os bastidores. A gente ama bastidor. Então, me conta os bastidores. Da Justiça e da Defesa. Essas duas pastas que tem ali, né, missões parecidas e que vão ter aí uma série de gatilhos para desarmar. Por quê? Porque os militares ganharam muito poder no governo Bolsonaro, apoiaram muito fortemente o Bolsonaro e ficaram contrariados com a volta do Lula. Alguns deles externaram isso nas redes sociais. E a ideia de voltar a ter um ministro civil na defesa, que o Lula defendeu na campanha várias vezes, não agrada totalmente os militares. Então, uma costura bem complexa essa de quem eles vão colocar lá para não desagradar ainda mais esses militares. Circulou uma ideia de que o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo, pode se aposentar antes. Ele já se aposenta ano que vem, mas poderia antecipar essa aposentadoria e assumir. Não me parece que seja algo que vá agradar os militares. Lewandowski foi quem presidiu o Supremo na época do impeachment da Dilma e foi quem costurou aquela saída pela qual ela sofreu impeachment, mas não perdeu os direitos políticos, o que foi muito criticado, inclusive pelos militares na época. Então ele não tem um super bom trânsito entre os militares. Outra opção muito falada nos últimos dias é o senador Jacques Wagner, mas aí seria colocar um petista civil para comandar o Ministério da Defesa. Na costura para aceitação no nome do Wagner, quem está atuando muito é o ministro Dias Toffoli, que hoje promoveu um almoço na casa dele com vários generais, e nesse almoço ele introduziu, olha, o que vocês acham da ideia do Jacques Wagner?
O Toffoli tem um ótimo trânsito com os militares, mas é alguém muito jovem, não vai deixar o Supremo, que ele tem uma carreira aí quase vitalícia, então não é uma opção. Mas ele tem muito bom trânsito, ele está ajudando nessa costura. Então esse é um bastidor que eu trago, o desse almoço de hoje na casa do Toffoli. Na Justiça, o nome que sempre foi cotado ao longo de toda a campanha é o do senador Flávio Dino, eleito senador, ex-governador do Maranhão. Ele que foi juiz de carreira, deixou a magistratura, ingressou na política, foi deputado, depois governador. Qual é o senão aí? Se não seria o Flávio Dino, com certeza. A senadora Simone Tebet, que foi muito importante no segundo turno, começou a manifestar que teria interesse em ir para o Ministério da Justiça. Ela também é advogada, professora de Direito e presidiu a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a mais importante e que é afeita ao tema. Então, o pai dela era um juiz. Sempre que ela ia para educação, né? Que ela queria educação, não era? Mas lá... De coisa, né? Mas lá o PT é muito cioso dessa pasta, não quer abrir mão da pasta da educação e deverá filiar a atual governadora do Ceará, Isolda Sela, que é ligada ao ex-governador Camilo Santana, do Ceará, que também foi o nome que circulou, mas como ele tem mandato e ela não, ele poderia indicá-la, e ela é muito mais ligada à educação. Ela fez parte daquela revolução da educação em Sobral, foi a responsável por isso, quando era ligada à família Ferreira Gomes, etc. Então o nome dela hoje está mais forte que o da Simone Tebet para assumir o Ministério da Educação. É isso, essa costura, né? Vai aqui, vai ali, jogo das cadeiras, muitos interesses em jogo, um querendo derrubar o outro, mas a Simone Tebet hoje, por ela, gostaria de ir para o Ministério da Justiça. E a Fazenda, hein? Quantas anda? Isso que todo mundo quer saber, né? O Dan já quer me mandar embora, você viu, né? Eu ia te perguntar, rapidinho, Joaquim Barbosa nunca nem pensar? É um nome que não seria passa. Surpreendente, né? Porque ele comandou o mensalão, condenou um monte de petista. Tudo bem que ele já apoiou o Lula, mas daí virar ministro seria uma guinada e tanto. Não ouvi esse nome nas conversas que eu tive, Dan. Na Fazenda, o Meirelles continua a todo vapor, publicando no Twitter, dando entrevista, dizendo o que tem de ser feito. Ele já implementou um plano de governo que ele já está ali desfiando a cabeça dele está prontinha. Mas sempre ele diz que não foi chamado, né? Não foi chamado, ele diz, mas ou das duas uma, ou ele tem uma autoconfiança e tanto de que vai ser ele, ou ele está se queimando muito, falando tanto dessa maneira. O Alckmin preferiria outros dois nomes, o André Lara Rezende e o Pércio Arida, mas aí são nomes considerados muito tucanos, e que sofrem resistência do PT, por exemplo, do Aloysio Mercadante. Então está neste momento a disputa pelo Ministério da Fazenda. Eu acredito que quando o Lula de fato voltar e começar a atuar na transição na semana que vem, deverá ser um nome a sair logo, porque o mercado está tenso, a gente sabe e tal. Então pode ser que saia logo esse nome. Tá tenso, mas subiu 3 hoje. Tá tenso, mas subiu bem. Música. Música é de um jovem indie brasileiro, Thiago York. Eu gosto muito das músicas dele. Ele está lançando um disco novo e essa Thiago é a veio música... no Fim de Expediente, não veio, Teco, já? Veio no aniversário nosso lá atrás, Desculpa, velho. Vanguardista esse programa. A gente lança todo mundo. Daí o produtor tá desesperado, falou pra não interromper mais. Música. Brad, a culpa não é minha, você tá vendo? Olha, nem vou falar, é isso aí. Que sozinho é bom, mas com você juntinho fica bom demais. Me deu saudade boa e bateu uma... Vera, bom show pra você, bom descanso merecido. Valeu, muito obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Beijo, bom fim de semana.